Imagina que a gente está sentado naquele fim de tarde tranquilo, jogando papo fora, e aí alguém solta a pergunta: o que te motiva a fazer o que você faz todos os dias? A primeira reação é pensar: ah, claro, é o trabalho, o sonho de conseguir aquele carro novo, ou quem sabe o salário no fim do mês. Mas será que isso realmente é tudo? Ou será que tem algo mais por trás disso, algo que a gente nem percebe? Talvez algo até maior do que um simples desejo de conquistar mais. Pensa bem, nossa motivação vai muito além de só ir atrás de um objetivo material. E aí vem o truque: por mais que a gente acredite que o que nos move é o que a sociedade diz que deveríamos querer, ser bem-sucedido, ter status, ganhar mais dinheiro, a real é que muito do que nos motiva está sendo moldado por uma estrutura maior, uma estrutura que a gente não controla, mas que ainda assim influencia tudo o que fazemos, muitas vezes sem que percebamos. E se em vez de olhar para a nossa motivação como algo pessoal, a gente começasse a ver isso de uma perspectiva mais ampla? E se ao invés de só querer melhorar de vida ou conquistar algo, a gente estivesse na verdade sendo movido pelas forças que nos cercam, sem nem saber? Vamos dar uma olhada nisso e tentar entender o que realmente nos motiva. Agora, calma, que a gente não vai ficar aqui falando de filosofia complicada o tempo inteiro. Vou te convidar para um bate-papo de fim de tarde, onde o papo flui e a gente pode conversar sobre as ideias de um cara que, embora seja famoso por ser radical, tem umas sacadas bem interessantes sobre motivação humana, Karl Marx. Não precisa sair correndo, não vamos virar uma aula de história ou filosofia. A ideia é pensar juntos sobre como o sistema e a estrutura social afetam nossas escolhas e desejos. Vamos começar com o óbvio. Você já parou para pensar por que você acorda todas as manhãs? Sério, pensa nisso por um segundo. Se for por dinheiro, ok, todo mundo entende, é o que move o mundo, né? Se for para realizar seus sonhos, também faz sentido. Mas e se no fundo o que te move não é só isso? E se você parar para pensar, a motivação pode não vir só de dentro de você. O que quero dizer com isso? Muitas vezes, nossas escolhas estão muito mais ligadas ao sistema que nos cerca do que a nossa vontade genuína de conquistar algo. Parece papo de louco? Não é, eu juro. O que estou dizendo é que, ao longo da história, fomos treinados para acreditar que o único jeito de viver é através de um sistema onde trabalhamos para ganhar dinheiro, que gastamos para consumir e seguimos sempre a lógica de que quem trabalha mais ganha mais. Mas e se isso não for bem assim? E se a motivação por trás de tudo isso for, na verdade, um reflexo de como fomos condicionados pelo sistema em que vivemos? No fundo, muito mais sobre o que as condições materiais rapém que vivemos ditam sobre nossas escolhas do que achamos que estamos realmente buscando. E é aqui que o Marx entra. Antes que você pense que isso é só papo de quem leu uns livros e ficou doido, escuta comigo. Marx basicamente dizia que as condições de vida e o ambiente social em que você está inserido moldam profundamente suas motivações. Quando a gente olha para um sistema capitalista, por exemplo, percebemos que a motivação por trabalho, pelo consumo e pela competição não vem de uma escolha puramente pessoal, mas de uma estrutura que foi criada para manter as coisas funcionando de um jeito específico. E o pior, muitas vezes, a gente nem percebe que está sendo movido por isso. Agora, uma coisa que Marx não deixava passar batido era a luta de classes. Ok, eu sei o que você está pensando, luta de classes? Isso é coisa do passado, não tem nada a ver com o que vivemos hoje. Mas deixa eu te contar, é justamente aí que você se engana. A luta de classes, do jeito que Marx via, não é sobre briga de rua ou algo super dramático. É sobre as desigualdades criadas dentro do sistema e como elas impactam as nossas motivações e escolhas dia após dia. Pensa comigo, quando você olha para a sociedade, percebe que tem gente que, mesmo trabalhando muito, nunca consegue alcançar o que a sociedade considera sucesso. Ao mesmo tempo, tem um monte de gente que, por estar em uma posição de poder, ganha mais do que jamais poderia consumir. Não estamos falando de uma questão moral, mas sim de uma estrutura que, para Marx, está enraizada na sociedade. E o mais interessante, Marx acreditava que essa luta de classes não era uma questão de boa vontade ou esforço individual. Não. Para ele, o problema estava em como o sistema capitalista estava organizado. A motivação do proletariado, por exemplo, não era simplesmente melhorar de vida ou trabalhar em um emprego que gostassem. A motivação deles era superar o sistema que os fazia trabalhar em condições desumanas. Era sobre transformar o mundo e as condições de vida, e não só tentar alcançar uma promoção ou um salário maior. Você já parou para pensar que, muitas vezes, o trabalho que você faz não tem nada a ver com o que você realmente é? Pois é,
Essa é uma das ideias mais pesadas de Marx, alienação. E não, alienação não é só sentir-se perdido ou confuso. Alienação é quando você se sente desconectado de tudo ao seu redor, inclusive do que está produzindo ou fazendo. E sabe onde isso aparece com força? No trabalho. Sim, no seu trabalho e naqueles que estão ao seu redor. A alienação acontece quando o trabalho perde seu sentido. É quando você se vê fazendo uma coisa que, na real, não tem nada a ver com você, mas é o que você tem que fazer para pagar as contas. Essa é a motivação de quem se sente preso a um ciclo onde não há espaço para escolher o que realmente quer. Em vez de ser motivado pelo que gostaria de fazer, você se vê motivado apenas pela necessidade de sobreviver. Não é sobre fazer algo criativo, algo que te inspire. É sobre manter a casa em pé. Isso é alienação. E, para Marx, a maior consequência disso é que, no fim, você perde o controle sobre sua própria vida. Mas aqui está o truque. Quando a gente percebe a alienação, é como se um véu fosse retirado dos nossos olhos. E quando você entende isso, começa a questionar se realmente quer continuar no sistema ou se é possível mudar as regras. É aqui que a motivação começa a mudar de forma profunda. E se você está aí pensando, ok, mas como eu faço para mudar minha motivação? É uma excelente pergunta. A resposta começa com despertar. Não, eu não estou falando de ter uma iluminação divina no meio de um café da manhã. Estou falando de começar a questionar o que realmente te motiva, o que você quer e por que você quer. Isso é uma revolução, pessoal, algo que a maioria das pessoas nunca faz, porque é mais fácil apenas seguir o fluxo. Para Marx, o despertar da consciência de classe era o primeiro passo, mas eu vou trazer isso para o seu dia a dia. Você já pensou que talvez você esteja tão condicionado ao que o sistema quer de você que nem sabe o que realmente te faz bem? Eu não estou falando de ser radical ou sair por aí mudando tudo, mas de começar a entender quem você realmente é e o que te motiva de verdade. Isso é empoderamento. Quando você entende que pode ser mais do que o sistema exige de você, a motivação muda completamente. E a melhor parte? A motivação verdadeira, a que vem de dentro, tem o poder de transformar tudo ao seu redor. É quando você começa a criar um caminho próprio, onde a escolha é sua e não imposta por um sistema que te limita. Sabe, a motivação humana é algo muito mais complexo do que a gente geralmente pensa. Não é só sobre alcançar grandes sonhos ou conquistar coisas materiais. Ela está muito mais ligada a como a gente se sente dentro do sistema em que vive, como as condições ao nosso redor nos molda e até como a gente se vê dentro de tudo isso. E talvez a maior motivação de todas seja desafiar o que a sociedade espera de nós e buscar um caminho mais autêntico e verdadeiro. Agora, se você curtiu esse papo e também ficou com aquela sensação de que a motivação vai além do que você imaginava, que tal deixar seu like, se inscrever e compartilhar com os amigos? Vamos continuar essa conversa, porque o que move a gente realmente vale a pena ser discutido. E quem sabe, juntos podemos encontrar formas de viver mais conscientes e mais livres do que o sistema tenta nos impor.